O ministro da Defesa, José Múcio, revelou que Israel venceu uma licitação que foi lançada pelo Ministério da Defesa, mas a concorrência acabou não sendo concluída por questões ideológicas do governo. Múcio não deu detalhes da licitação, mas a questão é referente à compra de 36 blindados israelenses. Vamos ouvir da boca do safado do ministro. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Venceram os judeus, aspas, venceram os judeus. Venceram os judeus. Esse foi o termo que ele usou. Venceram os judeus. E por questões ideológicas. Só faltou ele dizer Schweizjuden. Não. Venceram os judeus, então não pode. O último lugar na história em que judeu não podia ter comércio foi a Alemanha, a partir do final dos anos 30, mais exatamente a partir de 1937. Quem estava no poder era Hitler. E aí vem Lula e fala, com referência ao governo Bolsonaro, o Brasil conheceu 4 anos de fascismo e nazismo. E o que mais me incomoda, doutora Érica Gorga, o que mais me incomoda é ver que tem muita gente que, embora não tenha nada a ver com essa loucura, ainda apoia este governo, quem apoia este governo, leia-se ministro Alexandre de Moraes, que não faz porcaria nenhuma, porque se o PGR, Paulo Gonet, tivesse alguma vergonha na cara, já teria, mais uma vez, investido contra esta fala nazista, mas não, segue o baile. E lembrando que uma das justificativas que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para suspender o funcionamento do X no Brasil foi justamente a existência de discursos de ódio e de discursos nazistas dentro do X, né? E agora, quando o discurso parte do próprio governo, o que vai ser suspenso? Vamos aplicar uma suspensão aí ao ministro por isonomia ou não? O ministro não pode propagar discurso dessa característica, discurso de ódio contra os judeus, assim, de modo livre? E não é só isso. A lei do racismo, se não me falha a memória, 7.816, alguma coisa assim, de 1989, diz que é crime de racismo você discriminar em razão de preconceito, dentre uma delas por motivo de povo, origem nacional. E essa lei ela foi reformada logo no começo porque teve um caso famoso, o senhor chamado Elvanger, a gente já falou muito dele, que ele publicava livros antissemitas e ninguém conseguia enquadrá-lo na lei do racismo. Então, a lei de racismo no Brasil, ela foi alterada, ela ampliou seu escopo justamente para pegar o antissemitismo. Então, nós estamos vendo aqui, o que a gente está vendo aqui é a confissão de um crime de racismo, que na Constituição é o pior dos crimes. O pior dos crimes não é o crime antidemocrático do Alexandre de Moraes, não. A Constituição considera o racismo o pior dos crimes porque ele é o único, ao lado da milícia armada para tomar território do Estado, que é imprescritível, não prescreve nunca. E cadê Paulo Gonet, cadê Alexandre de Moraes? Estão cometendo racismo na cara dura, Geisiane. Mas só que o ponto é que os progressistas, eles não partem dessa premissa, embora esteja em lei. Eles partem da premissa de que o racismo é um monopólio da população negra e, portanto, somente os negros estão sujeitos a sofrer
racismo. Eles ignoram completamente que para sofrer e para fazer racismo não tem necessariamente uma relação somente com a população negra brasileira, mas isso é como a gente viu aqui, pode ser feito contra qualquer pessoa de qualquer etnia. É assim, é antissemitismo na cara larga. Vale lembrar que não vai acontecer absolutamente nada, porque o Lula, por exemplo, já é persona não grata em Israel e falou e comparou, né, os israelitas aos nazistas, ou seja, ele comparou o povo que morreu na mão de nazista ao seu algoz. Ele teve a cara de pau de fazer isso internacionalmente. Na ONU agora ele falou de novo contra os judeus. Então, assim, é um discurso que eles batem sempre em cima contra os judeus. É racismo claro e explícito, e não só isso. Destruir, a pauta é muito maior e sempre vou falar isso, é destruir o Ocidente por dentro, é pegar os pilares, as bases do Ocidente e permitir que essas bases sejam destruídas aqui dentro. Quando você aumenta esse discurso internacionalmente, você acha que esse discurso não chega para os inimigos de Israel? Você acha que essas pessoas não têm contato com esse tipo de fala e não se sentem ainda mais encorajadas a fazer o que eles fazem? Então é você destruir o Ocidente por dentro. E não vai acontecer absolutamente nada, não vai ser enquadrado em racismo, não vai ser enquadrado em ato contra os judeus, vão passar a mão na cabeça, seguir o bloco. E outra coisa, tá? Licitação, até onde eu sei, é um negócio objetivo e direto. Bom, pelo menos deveria ser. Portanto, as questões ideológicas pouco importariam, né? Então, se você tem uma licitação para uma determinada coisa e ele cumpriu aqueles objetivos claros e diretos, ela tem que passar, ponto e acabou. Não interessa que tem questões ideológicas. E questões ideológicas nada mais é do que racismo escancarado desse governo petista. E aí é aquilo, né? A esquerda tem sempre aquele discurso que tem como objetivo nos sensibilizar, dizendo, olha, coitado, eles são oprimidos, são coitados, mas na prática eles sempre pisam no pescoço das pessoas mais vulneráveis. Olha, Renato, eu queria só Arthur, dar detalhes para a pessoa opinar de como foi a licitação, porque acho que falta explicar isso. Só para falar uma coisa. Lembrar que ano passado o Brasil comemorou 100 anos de relações comerciais com o Irã. Um país misógino, que mata a mulher, etc. E tal. Então, esses são os nossos valores. Hoje a gente tem aqui um Hitler que não ousa dizer o seu nome. É isso que a gente tem no Brasil. Pode continuar. Olha só, Pavinato, a licitação de 36 blindados, quase R$1 bilhão o valor da licitação. Olha que interessante, ela foi vencida pela empresa israelense Elbit Systems, tá? Que teve o critério técnico e deu o menor preço. Como a Geise falou, licitação normalmente vence quem tem o menor preço dentro do cumprimento das especificações técnicas. Muito bem. Ela ganhou, a empresa israelense. Quem que estava concorrendo com ela? Empresas de 3 países. França, esquerda. China, esquerda. Eslováquia, esquerda. E qual era o melhor produto? Da França, que tem um sindicato que não deixa ninguém trabalhar, da China, que não tem direitos humanos, ou da Eslováquia, que eu não sei nem onde fica? Pavinato tem alguns dados que, para mim, eu acho que são significativos. O discurso do ministro Múcio... É racista. Eu acho que... Olha, aí é que está o detalhe. A sensação que eu tenho é que o Múcio denunciou eu também entendi o racismo do Lula. Eu entendi isso também. Porque ele tinha... Será? Eu vou te dizer por quê. Qual a perspectiva, professor? Eu vou te dizer por qual razão. Ele poder... Primeiro, a expressão que ele usou é errada, porque não foi uma concorrência em que os judeus participaram. A concorrência foi que o Estado de Israel e uma empresa israelense... Vamos ouvir a fala do Múcio de novo? E depois professor, vamos ouvir a fala do Múcio, porque esse ponto de vista é muito interessante. Vai lá, Alemão, roda o Múcio. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Detalhe, o TCU não permitiu que nós dessemos ao segundo colocado. Ele já queria dar ao segundo colocado. Mas é que está o detalhe. Que foi a China. Independentemente disso... Acho que o Múcio também está emulsificado. Eu não estou dizendo que o Múcio é santo.
Mas pelo menos ele contou a verdade, né? Não, é pior. Ele está tirando dele da reta, que ele está sentindo que vai dar errado. É só isso, ele está tirando... E ele disse o seguinte, veja, quem venceu a eleição foi uma empresa israelense, mas foi impedida por razões ideológicas vindo do governo. E o TCU impediu, inclusive, que nós fôssemos adiante. Ou seja, o que ele está dizendo é, eu vou tirar o meu da reta, porque está tendo uma ação racista. Tem um detalhe. Tudo. O TCU impediu que eles fossem adiante, dando a licitação ao segundo colocado, que é a China. Não revendo esta questão. Mas o TCU está certo. O TCU está defendendo ganhar o primeiro. Mas peraí, então, ele está acusando quem está certo, Múcio. Eu não estou dizendo ali que o Múcio é santo. Eu estou dizendo que ele está jogando no ventilador o que aconteceu. Venceu uma israelense, por razão ideológica foi impedido, e o TCU já foi para aquele que interessa, ou seguiu a regra, mas foi para aquele que interessa, que é para a China. E está quem tudo é que impedido. executa? Doutora Érica, agora, quem é que executa uma licitação? Pera, doutora. O TCU, não é o Ministério. Entendimento... O Ministério que faz a licitação. Sim. Não é o Ministério que executa? Sim. Então quem não quer executar com o judeu é o Múcio. Ou o superior do Múcio. É isso que ele está dizendo. Mas se o superior do Múcio, que é o Lula, não o quer, ele deveria ter dito. Mas ficou subentendido. Ficou subentendido, não. Então ele assume. Assuma que ele é covarde, mas não pode dizer que ele está sendo racista junto com o Lula. O que ele está dizendo? Claro que está. Pavinato, ele assentiu, ele poderia dizer: eu não aceito esse racismo contra judeu. Só tem um detalhe: eu não sou simpático ao Múcio, mas tem um detalhe. Eu tenho que pegar o sinal que está sendo apontado para nós. E o sinal que está sendo apontado para nós, ele foi muito claro. Uma empresa israelense ganhou e nós perdemos. E nós não pudemos ir adiante, o TCU mandou ir para o segundo, ou impediu que fosse para o segundo. Não, impediu para que fosse para o segundo. O que ele está dizendo? O que é importante aí é que houve um impedimento superior por razões ideológicas. Sim, e essa razão ideológica está sendo configurada exatamente como um racismo. Aí é que é o símbolo. O que ele fez ali, ele disse, olha, eu vou tirar o meu da reta, porque eu posso ser covarde, e vou acabar embarcando no racismo. Quando você falou na questão do racismo, é muito claro aqui no Brasil, qual é a grande questão do racismo? Só é racismo se atuar contra negro. Eu vi um discurso daquela senhora que foi deputada, negra que foi deputada pelo PT, pelo Rio de Janeiro, lá no plenário da Câmara. Sabe o que foi que ela falou? Não existe racismo reverso. Se um negro enfrentar um branco e ele se sentir agredido, isso não é racismo, porque existe uma dívida histórica. É só pegar as notas taquigráficas da Câmara. Ela está lá, ela falou literalmente, porque isso é irrelevante. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada com ele nem com Lula. Por qual razão? Porque eles não estão preocupados. Aí você veja, né? O Daniel Silveira, que tinha imunidade parlamentar, foi preso por difamação, não sei o quê, agora vai para a colônia agrícola. Aí vem um estrupício desse, comete uma fala racista, que a pena é muito maior, é imprescritível. Pode dar 20 anos de cana. E não acontece nada. Então você pode ser racista, traficante, estuprador, assassino no Brasil. Você só não pode falar mal das suas excelências, porque minhas elas não são, não.